Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá, amigos runners! Bom, galera, eu acredito que o sonho de 10 entre 10 maratonistas, daqueles que estão ali buscando o Sub 3, né, que é uma marca icônica e um grande sonho que eu tenho, mas ainda estou bem longe de conseguir, né? Meu melhor tempo aí é 3:39 na maratona, seja conseguir competir aí na maratona de Boston, né? A maratona de Boston ela é simplesmente a mais antiga, a mais tradicional, e esse ano de 2025 foi a edição de número 129, com aproximadamente 30 mil participantes, né? Então, ela é complicada, é o sonho, porque ela tem um qualify muito complicado de conseguir. Então, para ir para lá, geralmente você tem que estar namorando um Sub 3, né? Depois eu vou contar aqui para vocês aí como que funciona o qualify da Maratona de Boston. Mas o objetivo principal desse vídeo é contar para vocês a história, os recordes, os acontecimentos, as curiosidades desses 129 anos aí dessa tão tradicional maratona. Então, bora lá, galera. Eu vou contar para vocês aí, vou dividir esse vídeo em 10 tópicos principais, né? E eu espero que vocês gostem bastante aí dessa pesquisa sobre a maratona de Boston. Bom, galera, como não poderia deixar de ser, a Maratona de Boston ela foi inspirada nas Olimpíadas, né? Então, a primeira maratona que teve nas Olimpíadas, em 1896, já contei essa história aqui para vocês, ela foi inspirada aí na lenda de Fidípedes, né? Que correu aí de Atenas até a cidade de Maratona, uma distância aí de 40 quilômetros, e em 1897 rolou aí a primeira edição da Maratona de Boston, né? E ela foi criada aí por John Graham, inspirado aí nas Olimpíadas, né? E na época a distância era de 40 quilômetros. E essa primeira edição ela foi vencida aí por John McDermott com 2 horas 55 minutos e 10 segundos, né? Então vocês veem como que melhorou demais aí a questão da tecnologia, né, na corrida de rua, né? Então foi 2 horas e 55 aí ao primeiro tempo de campeão na maratona de Boston, né? E somente em 1924, também foi o ano que nas Olimpíadas de Paris se instituiu a distância de 42.195 metros, que a maratona de Boston também começou a adotar essa metragem, né? Que na conversão ali americana fica por volta de 26,2 milhas, tá? Então eles têm uma contagem diferente aí da gente entre milhas, quilômetros, né? Então para a gente é 42.195 e para eles é 26,2 milhas, né? Só para deixar um pouquinho mais complicado aí, galera. Bom, galera, a Maratona de Boston, ela além de ser muito tradicional, né, na parte de histórica, né, de ser a mais antiga, ela também conta com uma tradição de datas, né? Então ela sempre acontece no mês de abril, e de 1897 a 1968 ela acontecia religiosamente em todo o Dia dos Patriotas, que seria 19 de abril. A exceção seria no domingo, que aí aconteceria a maratona aí no dia subsequente, no dia 20, né? Mas a partir de 1969 se tornou oficial que a maratona acontecesse na terceira segunda do mês de abril. Então, esse ano ela aconteceu no dia 21 de abril, tá? Então, as exceções aí da maratona de Boston, né, foram durante a pandemia. Então, 2020 não aconteceu, e em 2021, quando começou a afrouxar o lockdown, nós tivemos aí a maratona de Boston no mês de outubro, né? Então, vocês veem aí como que a pandemia, né, acabou afetando tudo, né? Inclusive, a mais tradicional aí das maratonas não pôde acontecer em 2020 e teve que mudar as datas aí para acontecer em 2021, no mês de outubro. Bom, agora a gente vai falar sobre os recordes, galera. Então, é uma maratona que não é tão plana, né? Depois eu vou contar para vocês um pouquinho do percurso, né?
E o recorde de tempo, ele pertence aí ao queniano Geoffrey Mutai. Em 2011, ele conseguiu fazer 2 horas e 3 e 2, né? Então, como vocês podem ver, aí aproximadamente 3 minutos a mais do recorde mundial, né? E o melhor tempo das mulheres também pertence ao Quênia e aconteceu nessa edição de 2025 da Sharon Lokedi, com 2 horas 17 e 22, né? Como vocês podem ver, os quenianos aí sempre dominando as maratonas globais, galera. Bom, galera, eu acredito aí que o grande sonho de um maratonista amador é conseguir desbancar o pessoal da elite, né? E em 2018, na mais tradicional das maratonas, aconteceu isso que é algo totalmente inusitado, né? Naquela edição, nós tivemos aí temperaturas bastante adversas, né? Então, chegou a -3, teve ventos fortes, chuvas, e isso acabou abrindo espaço aí para o atleta amador Yuri Kawauchi ser o grande campeão daquela edição com 2 horas e 15:58. Ele desbancou aí o queniano que era o atual campeão aí, o Geoffrey Kirui, e também era o grande favorito, né? Então acabou quebrando aí por conta das condições adversas e o Yuri foi o grande campeão, né? Inclusive, eu vou deixar aqui para vocês a matéria aí falando um pouquinho mais aí sobre essa grande conquista, né? E de um atleta amador, né? Algo assim impressionante justamente nessa maratona, né? E ele também foi o último campeão não africano da maratona de Boston, né? Falando das mulheres, a gente teve a Desiree Linden também na mesma edição em 2018 dos Estados Unidos, aí foi a campeã sem ser africana, né? Com 2 horas 39 e 54. Então a edição de 2018 da maratona de Boston foi totalmente inusitada, galera. A maratona de Boston ela é conhecida pela sua inclusão, né? Então seria de modalidades de cadeira de rodas, modalidade de para atletas, e a maratona de Boston foi a primeira a reconhecer a modalidade de cadeira de rodas, né? Então, em 1975, o Bob Hall foi o grande campeão aí da modalidade de cadeira de rodas com 2 horas e 58, né? Essa modalidade ela continua até hoje, né? E tem como recordes, né, entre os homens em 2024, um suíço, Marcel Hug, fez em 1 hora 15 e 33. E em 2017, a também suíça Emanuela Schär fez em 1 hora 28 e 17. Né? Então a maratona de Boston é bastante conhecida aí pela sua inclusão e inclusive também tem premiação aí para as diferentes modalidades aí dos para-atletas, galera. Bom, galera, a maratona de Boston, ela foi a primeira a aceitar mulheres, né? Então, a maratona sempre foi uma modalidade bastante masculina e isso começou a mudar ali para o final da década de 60 na própria maratona de Boston, né? Em 1966, a Roberta Gibby foi a primeira mulher a participar da maratona de Boston, só que ela participou sem o número Bibi, né? O que ela fazia? Ela esperava largar e aí depois ela saía de trás de um arbusto e entrava ali no meio e ninguém notava ela, né? Em 1966, ela fechou a maratona de Boston em 3 horas 21 e 40, né? Só que a primeira mulher que correu com o número Bibi a maratona de Boston foi a Catherine Switzer em 1967. Ela não declarou que ela era mulher quando ela foi fazer a inscrição, né? Ela disse que era homem e aí, durante a prova, o pessoal viu que ela era mulher e tentaram tirar ela da prova, né? Inclusive, tem uma imagem bastante icônica, né? Eu vou deixar essa imagem aqui para vocês verem, né? De tentando tirar ela da prova. E aí, ela conseguiu terminar, mesmo assim, mesmo o pessoal tentando tirar ela, né? E aí começou a ser oficial a participação das mulheres em 1972, né? Então, somente no outono de 1971 que eles decidiram que teria a modalidade de mulheres, e aí em 1972 que teve a primeira edição, que a campeã foi a Nina Kuskisiki, com 3 horas e 10 e 26, e ela foi campeã entre 8 mulheres, né? Então, a Maratona de Boston foi a primeira a aceitar mulheres, galera. Bom, agora a gente vai contar algo que infelizmente não é algo
que a gente gostaria de contar, né, que aconteceu na Maratona de Boston, né, em 2013. Nós tivemos aí um atentado à bomba, né, e esse atentado aí foi motivado naquela época, né, que tinha muito terrorismo no mundo, né, que era uma época lá que tinha Estado Islâmico e tudo mais, se bem que os dois terroristas, eles disseram que eram lobos solitários, né, que eles fizeram ali o atentado porque eles simplesmente quiseram, né, mas eles fizeram ali por ideologia islâmica, né. Então, houveram 2 ataques de bombas caseiras ali próximo à chegada, por volta ali de 4 horas de prova, né? E os 2 que foram os responsáveis pelo atentado foram os irmãos Tamerlan e Dzhokhar Tsarnaev, né? Que eles eram ali da antiga República União Soviética, né? E a família deles foram para os Estados Unidos e aí em 2013 tiveram essa péssima ideia, né? 3 pessoas morreram aí durante o atestado e 281 ficaram feridas, né? Então eu vou deixar para vocês aí um vídeo, né, de uma das coberturas na época, para vocês verem aí como que foi esse episódio lamentável aí durante a Maratona de Boston, galera. We were able to reconstruct it all moment by terrifying moment. The attack appears timed for maximum impact. Just before 2:50 p.m., this is the viewpoint seen by many of the 26,000 marathon runners who are approaching the finish line. The first of the 2 explosions rocks the sidewalk along the course. White smoke blasting into the air, blowing metal barricades into the street, spewing shrapnel into crowds gathered at the finish. Captured from multiple angles just as the race clock approaches the 4-hour and 10-minute mark. Marathon runner Bill Ifrig is knocked to the ground. 12 seconds later, as many flee the scene, a second explosion goes off about 130 yards from the first, less than a block away. Oh God, get out of the stands. It was very loud. The ground shook. You could just feel it going down through you. As the injured lay on the pavement, blood staining the ground, emergency medical technicians, Boston police, and some 400 National Guardsmen already on hand for the race immediately triaged the wounded. The event's medical tent was transformed into a trauma unit. I saw one guy with his legs gone at the knees, some ankles and feet missing, shrapnel wounds on people on the sides of the head. By 3 p.m., just as the president is being briefed on the attacks, reports trickle in of yet another explosion, this time at Boston's JFK Library. It's later deemed unrelated, but in the growing confusion, there are reports of additional devices, and several schools and hospitals are briefly evacuated. Meanwhile, over 130 victims are being transported to 6 area hospitals, and just after 6 p.m., President Obama addresses the country, vowing to find those responsible. Make no mistake, we will get to the bottom of this. Any responsible individuals, any responsible groups will feel the full weight of justice. Stand by. No matter how many times you see it, it is still just as terrifying. I do want to show one photograph as well, speaking to what was not. The hundreds and hundreds of bags waiting for runners who were never able to claim them. Again, a snapshot of innocence and perfection on that Patriots Day, suspended if not lost. Bom, eu falei para vocês que a Maratona de Boston é uma das mais difíceis de se conseguir entrar, que tem um qualify extremamente apertado, e agora chegou a hora de eu falar para vocês qual vai ser o qualify aí para 2026, né? Então, se vocês quiserem aí entrar na Maratona de Boston, vão ter que conseguir esses tempos que são muito difíceis, né? Então, a Maratona de Boston de número 130 vai acontecer no dia 20 de abril de 2026, né? E o qualify é o seguinte: na categoria 18 a 34 anos, os homens devem fazer 2 horas e 55 e as mulheres 3 horas e 25.
35-39, homens 3 horas, mulheres 3 horas e 30. 40-44, homens 3 e 5, mulheres 3 e 35. 45-49, homens 3 e 15, mulheres 3 e 45. 50-54, homens 3 e 20, mulheres 3 e 50. 55-59, homens 3 e 30, mulheres 4 horas, né? Então, eu tenho um sonho aí de fazer a maratona de Boston, mas ainda estou muito distante, né? E se eu quiser, eu preciso rodar muito aí para conseguir, né? Eu estou com 34 anos, então eu teria que fazer 2 horas e 55, né? Quem sabe aí pro ano que vem, ou próximos anos, né? Que aí já aumenta em 5 minutos, mas ainda assim é muito difícil, né? Então quem vai para Boston, a gente tem que aplaudir de pé, porque o atleta, ele simplesmente aí tá muito bem, né? Para conseguir esses tempos aí, que a gente sabe muito bem como uma maratona é muito difícil, galera. Bom, galera, eu tinha falado para vocês que o percurso da Maratona de Boston, ele não é tão fácil, né? E eu vou deixar o percurso aqui na minha frente aí para vocês verem, né? A altimetria dele é 165 metros, né? Então você tem maratonas aí que são muito mais planas que elas, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Maratona de Porto Alegre, que acho que chega a 40, né, de ganho de elevação. Tem maratonas aí que são muito mais planas, né, como a de Berlim, né, que sempre acontecem aí as quebras de recordes, né, mas a maratona de Boston, ela tem uma altimetria considerável, né. Então, no começo dela, vocês podem ver aí que ela é mais descida, porém ali quando chega mais no finalzinho, ali perto da milha 20, milha 21, a gente tem uma subida considerável, né. Então, o pessoal que vai para a maratona de Boston sempre fala ali que no finalzinho ali dá uma quebrada boa, né? Que a gente sabe quando tá chegando ali no quilômetro 30, né? É a hora que o corpo começa, se você não estiver suplementando bem, né? O corpo começa a dar sinais aí de cansaço, né? Então ela parte de Hopkinton até chegar aí na chegada em Boston, galera. Então esse daí é o percurso da Maratona de Boston. Bom, galera, agora vamos falar sobre as premiações da Maratona de Boston, né? Então, são premiações muito boas. Inclusive, eu já tinha falado para vocês que tinha também para os paratletas, né? Atletas de cadeira de roda, atleta aí de outras modalidades, né? E aqui eu vou falar para vocês as premiações aí do Open, né? Que seria da modalidade masculina e da modalidade feminina, né? Então, a Maratona de Boston, ela premia do 1º ao 10º, né? E o primeiro colocado recebe $150 mil, o segundo $75 mil, o terceiro $40 mil, o quarto $25 mil e o quinto $18 mil, né? Então, assim, uma premiação aí fantástica, né? Para quem consegue vencer a Maratona de Boston ou consegue ficar bem classificado, galera. Bom, galera, então essas foram as principais histórias, curiosidades aí sobre a Maratona de Boston, a mais tradicional de todas nas suas 129 edições. Então eu vou deixar aqui na descrição alguns links aí do site da Maratona de Boston para que vocês possam se aprofundar um pouco mais, né? Porque esse vídeo tá bem resumido, só contando as principais histórias mesmo aí da maratona. E queria falar para vocês também que nos próximos dias eu vou entrevistar aí o Robson Oliveira, tá? Ele é um grande amigo meu aí que, quando eu fiz a minha primeira maratona, foi a primeira maratona dele também. E esse ano ele foi para Boston, né? E ele vai contar tudo pra gente com detalhes, né? De como que é a maratona de Boston, de como que é estar ali, de como que é a organização, né? Estrutura, como que é o dia a dia, né? O antes, o depois aí da maratona. Então vai ser um bate-papo bem bacana e aí eu convido vocês aí para participar. Tá certo, galera? Então deixa nos comentários aí, você já fez a maratona de Boston, tem esse sonho, tá treinando para isso? Então deixa aí, galera. Um grande abraço para vocês, até a próxima.